Boa noite, meu guerreiro da OAB, minha guerreira da OAB, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma vez comigo, o professor Ronaldo Olim, fazendo esse dissecando de constitucional. Nós vamos resolver as questões da última prova, desse 32º exame. Eu vou mostrar onde nós falamos sobre os assuntos, tá certo? E o assunto mais cobrado não poderia deixar de ser o quê? Controle de constitucionalidade. Professor, mas controle de constitucionalidade, eu nunca entendi isso, eu tenho um verdadeiro horror, etc, etc. E a FGV sabe disso. Porque você vai ver controle de constitucionalidade lá, Constitucional 3, Constitucional 4, Constitucional avançado, ou uma disciplina própria de controle de constitucionalidade, que você já está mais da metade do curso, que você tem várias disciplinas ao mesmo tempo, várias provas, vários assuntos. E a FGV sabe disso. E aí ela vai focar aonde? Naquela sua dor. Mas você já sabe que controle de constitucionalidade é o assunto mais cobrado. Então vamos estudar. Professor, mas o que em controle de constitucionalidade? Primeiro, a gente tem aí o controle de constitucionalidade concentrado, que é aquele, olha o nome, concentrado, que é aquele feito por um único órgão, o órgão que é o guardião da Constituição. Qual é ele? O STF, o nosso Supremo. Só que nós temos o controle difuso, olha o nome difuso, aquilo que é espalhado. Qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer o controle de constitucionalidade, qualquer órgão do Poder Judiciário com função jurisdicional, tá? Pode fazer controle de constitucionalidade, seja o juiz, órgão singular, seja um tribunal. Contudo, quando nós estamos diante de um tribunal, olha aí na tela, tem que respeitar, deixa eu colocar aqui, a canetinha, tem que respeitar a cláusula de reserva de plenário, lá no artigo 97. Significa dizer que se um tribunal for declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, deve fazer pelo pleno, ou então pelo seu órgão especial, se houver. É o que é que o tribunal faz? Ah, eu não vou declarar a inconstitucionalidade, não, vou apenas afastar a incidência da norma nesse caso. Olha a malandragem. Não vou declarar inconstitucionalidade, não, só não vou aplicar. Amigo, mas se você não vai aplicar, você está violando a cláusula de reserva de plenário, não pode fazer isso. Isso é uma burla, a cláusula de reserva de plenário. Vem então o STF e editou a súmula vinculante número 10. Súmula vinculante número 10, ela protege a cláusula de reserva de plenário. Professor, eu sempre vou aplicar a cláusula de reserva de plenário no tribunal? Não. Se o tribunal já tiver um precedente de que aquela norma é constitucional ou inconstitucional, seja através de uma súmula, ou uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos, por exemplo, ele pega aquela tese, o próprio relator, e aplica. Olha, eu vou aplicar aqui a súmula número tal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que já tem um precedente judicial sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste dispositivo. Então não preciso mandar para o plenário nem para o órgão especial. Pronto. Então, cuidado. Sempre se aplica? Não. Turmas do STF, se aplica a reserva de plenário? Não. Esses detalhes é que a gente vai aprofundando. Eu falo isso nas nossas aulas teóricas, eu falo isso nas nossas aulas de resolução de questões. Muita atenção. O que mais? Obviamente, o artigo 103, os legitimados. Quem é que pode ingressar com uma ação de controle de constitucionalidade no âmbito concentrado? Ah, eu tenho o presidente, eu tenho a mesa da Câmara, a mesa do Senado, os legitimados universais e os legitimados especiais, aqueles que precisam demonstrar pertinência temática, como governador de Estado. Então, muita atenção a isso. Cai muito isso. Outro assunto que você precisa focar, as leis que falam da ADI, da ADC e da DPF. ADI e ADC, Lei 9868 de 99, uma lei curtinha. Curtinhas, 30 artigos, cerca de 30 artigos. Você não leva 10 minutos para ler, 10 minutinhos um dia, aí pula 2, lê de novo, pula 2, lê de novo. Isso faz uma diferença enorme na sua memória para você lembrar. Aí você lembra, peraí, ADI. Ah, aqui eu quero ação direta de constitucionalidade, eu quero que um determinado dispositivo seja declarado inconstitucional. Qual? Seja um ato ou uma lei, né? Um ato normativo ou uma lei federal, ou um ato normativo ou uma lei estadual. Atos normativos ou leis federais ou estaduais podem ser objetos de ADI. Já a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ela vai restringir apenas para leis ou atos normativos
federais. E acabou. Acabou. E o que significa esse artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição? É justamente essa diferença que eu fiz. Artigo 102, as competências do STF. Inciso 1, compete ao STF processar e julgar originariamente a linha A. A ADI para leis ou atos normativos estaduais ou federais e a ADC para leis ou atos normativos federais. Obviamente, eu tenho também a ADPF, Lei 9882, uma lei ainda mais curta. A ADPF, a grande característica da ADPF, anote, é a subsidiariedade, ela é subsidiária. Como assim? Se eu não dispuser, né? Se eu não dispuser de outro meio para questionar a constitucionalidade de um determinado dispositivo, aí eu utilizo a ADPF. Por exemplo, normas municipais violando a Constituição Federal. A ADI se aplica? Não. A ADC se aplica? Não. Então eu utilizo a ADPF. Normas anteriores à Constituição? ADPF. Aí não é controle de constitucionalidade, é controle de recepcionalidade, para saber se as normas anteriores foram ou não recepcionadas pela Constituição. Decisões judiciais com efeitos concretos. Se eu não dispuser de um mandado de segurança, de um recurso, cabe a ADPF. Exemplo, uma decisão judicial que violou uma súmula vinculante. Cabe a ADPF? Não, por quê? Porque eu tenho um instrumento processual mais apropriado, que é a reclamação. Olha aí, a subsidiariedade da ADPF. Por isso que eu coloquei aqui que a ADPF é subsidiária. Você não pode ir para a prova de primeira fase sem conhecer esses dispositivos que eu coloquei, o artigo 97, o 102, inciso 1A, linha A súmula vinculante número 10 e, obviamente, as leis 9882 e 9868, ambas de 99. Cuidado. É o assunto mais cobrado, claro. E aí a gente tem a organização do Estado. A organização do Estado. O que em organização do Estado? É a partir ali do artigo 18, que fala dos entes federados. Em relação ao artigo 18, tá certo? A gente fala daqui a pouco, mas além do artigo 18, ele vem cobrar as competências dos entes federativos. Aí você lembra a competência administrativa, as competências administrativas comuns, lá do artigo 23, e competências administrativas exclusivas da União, que não podem ser delegadas, são indelegáveis. Professor, eu quero um exemplo de competência administrativa comum, proteger o meio ambiente. Todos os entes federados, eles têm esta competência de proteger o meio ambiente, é claro. Pense no Brasil como um todo, meu amigo. O meio ambiente é de todos. Mas, por outro lado, eu tenho as competências legislativas. E, principalmente, dentro das competências legislativas, os artigos 22 e 24. Competência legislativa privativa da União, no artigo 22. Privativa por quê? Porque pode ser delegada para os estados e Distrito Federal por meio de lei complementar. E a competência legislativa concorrente, União, Estados e Distrito Federal, em que a União legisla de forma geral e os estados e Distrito Federal legislam de forma suplementar, normas específicas. Muito cobrado aqui no artigo 24 os seus parágrafos. Os parágrafos 1º a 4º, muito cobrado mesmo. Tá, professor, mas por que o senhor está focando tanto nessa questão das competências legislativas? Qual foi o assunto que a gente acabou de ver? Não foi controle de constitucionalidade? Tem muita questão da OAB, que a FGV adora, perguntar sobre a constitucionalidade de um determinado dispositivo, seja uma lei federal ou uma lei estadual, com base não na lei 9868, na lei 9882, mas com base nas competências. A determinada lei federal que legisla sobre trânsito é constitucional? Não. Por quê? Porque legislar sobre trânsito é competência privativa da União. Aí ele pergunta, é uma inconstitucionalidade por vício formal ou é uma inconstitucionalidade por vício material? Está violando a Constituição, beleza. Mas o conteúdo dela viola alguma parte material da Constituição? Não. O que é que está violando aqui é o procedimento. O Estado não pode legislar sobre trânsito, quem pode legislar sobre trânsito é a União. Então o erro se encontra logo no processo legislativo do qual emanou aquela lei estadual. Sendo assim, é o vício formal.
Ai, professor, me banando tanto com esse negócio, eu me confundo tanto com vício formal, vício material, para você estar no lugar certo. O que é que a gente explica? Vício formal é aquele que corresponde a um erro no procedimento legislativo, no processo legislativo. A pessoa que iniciou aquele projeto de lei não poderia ter iniciado. O órgão que tratou daquele projeto de lei, o ente, não poderia ter tratado daquele assunto. Já o vício material é um vício que viola uma parte material da Constituição. Como assim? Como assim? Ora, uma lei que diga agora que o voto ele vai ser censitário. O voto de quem recebe mais de 10 mil por mês vai valer 3, quem recebe de 5 a 10 mil vai valer 2, quem recebe menos de 5 só vai valer 1, só vai contar por 1, peso 1, peso 2, peso 3. Totalmente inconstitucional. No processo legislativo, não. Porque viola lá que o voto é universal. Viola lá que o voto é direto. O peso de cada um é o mesmo. Já tivemos voto censitário no Brasil. Hoje a nossa Constituição não permite mais. E ainda bem que não permite mais. Democracia é isso. O que mais? Eu falei tanto do artigo 18, olha, no artigo 18 eu quero que você foque aqui na parte de criação de estados, que está no parágrafo 3º, e na criação de municípios, que está no parágrafo 4º. Eu coloquei aqui o termo criação, mas seja criação, extinção, ou mesmo uma modificação territorial. Eu explico como é essa modificação territorial nas nossas aulas. Para a criação de estados, no parágrafo 3º, você precisa primeiro do plebiscito e depois do quê? Lei complementar federal. Estou lhe ouvindo do outro lado, Já para municípios não são apenas 2 passos, são 4. O primeiro passo é existir uma lei complementar federal determinando o período. Vamos dizer que o Congresso Nacional editou agora uma lei complementar que diga que de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 fica autorizada a criação de novos municípios no Brasil. Pronto. O primeiro passo é esse. O segundo, estudo de viabilidade municipal. Um estudo técnico para dizer se aquele município tem capacidade de sobreviver, de se pagar sozinho. Para só depois, agora sim, terceiro passo, plebiscito. Terceiro passo, aliás, plebiscito da população diretamente interessada. E o último passo, olha a pegadinha. Lei ordinária estadual. Opa! Lá na criação de estados é lei complementar federal. Aqui no município é lei ordinária estadual. E, obviamente, o artigo 19, que trata das vedações constitucionais. Não poderia deixar de ser outro assunto muito cobrado, os remédios constitucionais. Aqui, obviamente, o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, o habeas corpus. Mas uma coisa que a FGV vem fazendo nas últimas 7 provas, 7 exames para cá, está cobrando a lei específica. O habeas corpus, nem tanto, porque ele mistura muito aí processo penal. E quem a pessoa certa para falar é o professor Júlio César. Mas no âmbito constitucional ele cobra sim jurisprudência do STF. As súmulas você precisa saber. Exemplo, se você ficou com uma penalidade, uma sanção penal exclusiva pecuniária, ou seja, uma multa, não cabe habeas corpus nisso. Por quê? Porque a multa não tem a capacidade de fazer com que você vá preso. Então não cabe habeas corpus contra a sanção penal exclusivamente pecuniária. Tá certo? Lembrando que o habeas corpus é gratuito, não precisa de advogado. Mas as outras, você tem que saber o mandado de segurança. Lei 12.016 de 2009. Principalmente o mandado de segurança coletiva, o inciso 70. Na última prova, no 31º exame, eu disse, pessoal, vai cair mandado de segurança coletivo. Caiu mandado de segurança coletivo. Já nesse, eu apostei no mandado de junção e na ação popular. Eu disse, pessoal, foca no mandado de junção e na ação popular. O pessoal que estava no curso de revisão final, viu, caiu o quê? Mandado de junção. Lei 13.300, tem que saber? Tem. Não basta saber só o artigo 5º. A ação popular, tem que saber da Lei 4767? Tem. Não basta saber só o artigo 5º. Lembrando que para a ação popular, o legitimado ativo é o cidadão, não é qualquer pessoa, e sim o cidadão. O que mais? O habeas data. Não basta saber o artigo 5º, tem que saber a lei específica também do habeas data, as suas hipóteses. Está lá a linha A do inciso 72, a questão de acesso a banco de dados público ou de caráter público da pessoa do próprio impetrante. Eu não posso ajuizar em favor de terceiro. Ou então, a segunda hipótese na linha B, para retificação de dados. Quanto não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, seja ele judicial ou extrajudicial, judicial ou administrativo. Precisa saber.
Pegadinha que cai, direito de certidão. Ah, me foi negada uma certidão. Eu vou ajuizar habeas data, porque é acesso à informação, mandado de segurança. Mandado de segurança, porque você não quer informação. Você quer o documento que atesta aquela informação. Por isso, mandado de segurança. A gente comenta muito sobre isso. Processo legislativo. Eu coloquei aqui como quarto assunto, mas eu diria que processo legislativo é o segundo assunto mais cobrado depois de controle de constitucionalidade. Mas arrisca dizer que é tão cobrado quanto. Por quê, professor? Porque aqui a gente tem um curso que é só o que cai na OAB. Que o Alexandre pediu, questão mesmo de qualidade do site, pegue todas as questões da FGV de 2010.2 até o 31º exame, que agora para o próximo já vai ser até o 32º exame. Existe esse controle de qualidade aqui. Então eu lhe digo que processo legislativo, dependendo da prova, é mais cobrado que controle de constitucionalidade. Você tem que conhecer, obviamente, a parte das emendas constitucionais, artigo 60, tem que ser craque nisso. As medidas provisórias, artigo 62, chamou a atenção não ter caído medida provisória, mas tudo bem. Tem que conhecer. E outros assuntos, como ordem social. Quem estava na revisão, eu falei, foca em ordem social. Tudo bem, aqui eu vou ter uma questão de honestidade. Eu foquei muito na parte de previdência, tendo em vista a emenda constitucional número 103, de 2019, que é a emenda da reforma da Previdência. Caiu educação, mas eu disse, estude duto. Foquei em previdência e meio ambiente, mas caiu educação. Mas a gente falou de educação. Vou mostrar. Aqui a gente não fala apenas. A gente fala, mostra, comprova. Essa é a diferença, é só o diferencial, meu amigo. Nacionalidade. Atenção para os cargos privativos de brasileiros nascidos, o famoso mp3.com. Né? Ministro de Estado de Defesa, ministro do STF, presidente e o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas. O que mais nós temos? Direitos políticos. Da mesma forma que o artigo 12 é fundamental para a nacionalidade, o artigo 14 também o é para direitos políticos, principalmente o parágrafo 7º, muito, mas muito cobrado, que fala da inelegibilidade por parentesco. Muito, mas muito cobrado. Tá certo? E aqui a gente ainda pode falar da súmula vinculante 18. Junto os dois, só tem aqui sobre direitos políticos são esses assuntos. E eu coloquei junto nacionalidade e direitos políticos, por quê? Porque a FGV vai mesclando. Atentar para o artigo 15 da Constituição, que veda a cassação de direitos políticos. Cassação de direitos políticos é vedado no Brasil. Peraí, professor, mas eu assisto o telejornal e lá eu ouvi dizer que o deputado, que o senador foi cassado. Meu amigo, que foi cassado foi o mandato. E mesmo a cassação de mandato pressupõe aqui uma ampla defesa, garantias de direitos constitucionais básicos. Devido processo legal. Cassação de direitos políticos é outra história. Cassação de direitos políticos é a retirada arbitrária dos direitos políticos de uma pessoa, o que acontece em ditaduras, e o que não foi diferente aqui no Brasil durante o período da ditadura militar. Atenção para as condições de elegibilidade, idade mínima para o cargo, está lá no artigo 14, parágrafo 3º, idade mínima, tá certo? 35 anos, presidente, vice, senador, 30 anos para governador e vice, 21 para prefeito, vice-prefeito, deputados em geral, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, juiz de paz, e 18 para vereador. Muita atenção, porque ele vai mesclar nacionalidade com direitos políticos. E aqui, feita essa parte teórica, eu preciso falar do último exame. Tá certo? Vamos resolver junto? Eu coloquei aqui na ordem, eu peguei com base a prova amarela, tá? O tipo 3. Mas são as mesmas questões óbvias. Então, por exemplo, a primeira que eu vou colocar, a 11ª questão da prova amarela. Ok? Se tiver alguma dúvida, obviamente, eu estou aqui à disposição. Pode perguntar no chat. Mas, olha só, a gente vai resolver, eu vou mostrar onde é que a gente já comentou sobre ela. Fora que as aulas teóricas. Diferencial não é falar apenas que falou. Eu falei sobre isso. Tá, meu amigo, qualquer professor de constitucional pode ter falado isso. A gente vai mostrar. 11ª questão. No município Alfa, 20% da população pertence a uma comunidade indígena. Hoje, o município vive uma grande polêmica, porque alguns líderes da referida comunidade têm protestado contra a política educacional do município, segundo a qual o ensino fundamental deve ser ofertado
exclusivamente em língua portuguesa, rejeitando a possibilidade de a língua materna da comunidade indígena ser também utilizada no referido processo educacional. Sobre a posição defendida pelos referidos líderes da comunidade indígena, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Pensa só um pouquinho na história do Brasil. Dá para responder abstraindo um pouquinho do direito. Os índios fazem parte do povo brasileiro, da Constituição do povo brasileiro. Europeus, negros, índios. A miscigenação do povo brasileiro é que é o melhor na nossa cultura. Na minha opinião, realmente é o melhor. Mas os asiáticos hoje, né, principalmente a partir da primeira metade do século passado, mas se eu tenho aqui o povo indígena como um dos povos, tudo bem que é formadores do povo brasileiro, mas a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, está descrito lá na Constituição, mas será que eu não posso respeitar essa formação histórica da participação da comunidade indígena na nossa sociedade? Posso. Tudo bem, eu não posso ofertar exclusivamente na língua materna indígena, mas eu posso casar aqui português, a língua portuguesa, com a língua indígena? Posso, por que não? E mais precisamente, o artigo 210, parágrafo 3º, deixa isso bem claro, existe essa possibilidade. E aí você vai atrás da alternativa que diz, olha, pode ser em português, mas nada impede de ser ofertado também em conjunto com a língua materna da comunidade indígena. Aí a gente vem, letra A, a tese defendida pelos líderes indígenas encontra base na Constituição de 88, que, respeitando uma posição multiculturalista, abdica de definir uma língua específica como idioma oficial? Não. A língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, artigo 13 da Constituição, não abdica coisa nenhuma. B. Não encontra fundamento na Constituição da República que estabelece a língua portuguesa como a única língua passível de ser utilizada no ensino fundamental? A gente vai ver que não. E alicerça-se, letra C, na Constituição de 88, que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de, no processo de aprendizagem do ensino fundamental, utilizar sua língua materna. Isso é o que nós estávamos defendendo. Opa! Pronto. Isso era o que nós estávamos defendendo, isso é o que a gente está falando. Permite, professor, anota aí, artigo 210, parágrafo, eu falei terceiro? Perdão, parágrafo 2º. Tá, professor, eu só falo isso nas suas aulas? Olha, eu falei muito de ordem social. Principalmente seguridade, focando aí previdência, assistência, saúde, família, meio ambiente. Falei um pouquinho de comunicação social, tendo em vista a polêmica dos últimos anos em relação à concessão e permissão de empresas que utilizam aí a radiodifusão de sons e imagens, enfim, tá certo? Mas vamos especificar. Vou falar do curso Só o que cai no AB, com todas as questões da FGV. Olha só. A gente teve essa questão que falava aqui de educação, de direito à educação, tá certo? Foi a 5ª questão que teve um bloco só sobre ordem social. E essa foi a 5ª questão desse bloco só sobre ordem social. Eu fiz questão de deixar o número da questão que eu trabalhei para o aluno que está aqui ver, opa, peraí, o professor disse qual é o bloco e disse qual é a questão do bloco, exato. Foi uma questão do 24º exame, que fala de educação. Aqui, ele diz que o pleito formulado por Maria deve garantir ao menor uma vaga na rede de ensino municipal. Beleza. Eu disse, pessoal, tá aqui, ó, em educação. A gente falou um bloco de exercício só de ordem social. Ou seja, que engloba tudo, inclusive o direito à educação. Tudo bem, bacana. Aí vem uma outra questão, que foi a questão seguinte, a questão número 6 do 23º exame de ordem, que o Leonardo matriculou seus 2 filhos em uma escola pública, que tinha como disciplina obrigatória uma específica religião de orientação cristã. Aí vem a questão da ideologia religiosa nas escolas e tudo mais. E aqui a gente comenta que o pleito dele é inconstitucional, pois a laicidade, ou seja, o Estado ser laico, deve ser garantido de forma que nenhuma religião possa ser preferida a outra no âmbito do espaço público estatal, sendo o ensino religioso facultativo. Percebe que a Constituição não proíbe. O que ela proíbe é que não seja obrigatório, mas que seja facultativo. Está lá também. Mas o que eu quero chamar a atenção é mais uma questão, né, sobre a educação. Aqui foi a 12ª do bloco só sobre ordem social, 12ª, em que nós teremos que a cobrança em relação à rede pública de ensino é inconstitucional, né, porque o certo é que o ensino público seja gratuito nos estabelecimentos oficiais. Ora, a rede pública de ensino deve ser gratuita. Tá, professor, beleza. 3 questões falando sobre direito à educação, mas cadê
a questão que fala de educação e indígenas. Aqui, espera aí, os municípios na prestação, mais uma, né, do direito à educação, assinale a afirmativa correta. Aí ele fala, na prestação do ensino fundamental, está aqui, é essa a questão. Acerca da disciplina constitucional do direito à educação, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os municípios atuarão prioritariamente na prestação do ensino fundamental e médio. Não, o município atua no ensino fundamental, médio é dos estados. O erro está aqui. Letra C, vou pular. Letra C. É permitido às universidades admitir professores estrangeiros na forma da lei. Perfeito. Mas é expressamente vedada a admissão de técnicos e de pesquisadores estrangeiros? Claro que não. D. O ensino é livre à iniciativa privada, independente de autorização. Até aqui tudo bem. Independente da avaliação de sua qualidade? Claro que tem avaliação de qualidade. Por que a B está correta? Olha a letra B. Uma questão do 11º exame que nós respondemos no nosso curso Só o que cai no AB. Na prestação do ensino fundamental, além da utilização obrigatória da língua portuguesa, é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas. Professor, a questão é idêntica à que caiu no 32º exame. Só que foi uma questão de 21 exames atrás. Mas a gente fala, ó, professor, mas por que o senhor falou de 3 questões sobre direito à educação? Para você ver que a gente fala no nosso curso de tudo. A gente fala da autonomia universitária, a gente fala da questão de religião no ensino facultativo nas escolas, a gente fala aqui da questão dos indígenas, da possibilidade de utilização da língua materna, junto com a língua portuguesa no ensino fundamental. E no nosso curso, quando eu dou a resposta, obviamente eu digo qual é o respectivo dispositivo constitucional. Quem foi nosso aluno sabe que o que eu estou falando aqui é mais por verdade. E eu estou mostrando, esse é o nosso diferencial. A gente mostra onde foi que nós falamos. Espera só. Vamos voltar para o 32º exame. Vamos lá, próxima questão, olha só. Vou dar uma acelerada aqui por causa do professor Júlio César, que eu não quero desrespeitá-lo, obviamente. A gente ainda tem mais 15 minutos, né? Mas eu quero mostrar as 7 questões. 12ª. Volta. Professor, essa 12ª é do quê? É do último exame. É do último exame, com base na prova amarela, tipo 3. Vamos lá. Ante a ausência de norma regulamentadora de direito social na Constituição da República... Opa! Ausência de norma regulamentadora de direito social. Se é um direito previsto na Constituição que não tem norma regulamentadora, você vem... Opa, remédio constitucional, mandado de injunção. Eu tinha feito, o pessoal da revisão final estava aqui de prova, eu disse, pessoal, vai cair uma questão de remédio constitucional. Professor, falar isso é muito fácil. Ou cai mandado de injunção, cai ação popular. Por quê? Porque já faz um tempo que não vem caindo, nem nada. Caiu muito mandado de segurança, na última prova foi mandado de segurança coletivo. A gente faz essa análise aqui no SAT. E caiu o que? Mandado de injunção, lei 13.300. Aí ele fala, cuja edição é de competência da União, ao que se soma a constatação de que a moral legislativa já fora reconhecida em diversas decisões do tribunal competente. Nesse caso, o Sindicato dos Radiologistas do Estado Alfa, organização sindical regularmente constituída em funcionamento há mais de um ano. Meu amigo, se é sindicato, não precisa disso aqui. Isso aqui para tentar te confundir. Esse requisito aqui é da associação, não do sindicato. Mas tudo bem. Ingressa com mandado de injunção coletiva, pode, é permitido pela Lei 3.300, perante o STF, pugnando pelo estabelecimento das condições necessárias à fruição do referido direito, de interesse de todos os servidores públicos lotados no Hospital de Diagnóstico por Imagem do respectivo ente, que é uma fundação pública estadual. A partir do caso apresentado, com base na Constituição vigente e na Lei 3.300, assinale a afirmativa correta. A gente vem aqui e vem. Letra A. A petição inicial do mandado de injunção coletiva deverá ser indeferida desde logo. Eis que manifestamente cabível, pois o autor não tem legitimidade ativa para a sua propositura. Opa! Sindicato, entidade sindical? Tem, que nem no mandado de segurança coletivo, letra A está falsa. B. Ainda que reconhecido o estado de mora legislativa, o STF não pode estabelecer as condições para o exercício de direito social? Pode sim. O STF adota a posição concretizadora ou concretista. Essa é a grande diferença do mandado de injunção para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da ADO, que a ADO ela tem uma natureza declaratória de declarar a mora legislativa, mas a ME ela tem uma natureza dupla. Além de declarar, o STF vai lá e regula, enquanto não tem a lei regulamentadora. O grande exemplo aqui é o direito de greve dos servidores públicos, que eu vou utilizar a lei de greve do setor privado naquilo que for cabível, né?
Vamos lá, letra B, falso. C, o mandado de junção coletivo deveria ter sido proposto perante o Tribunal de Justiça do Estado Alfa, pois a decisão abrangerá apenas os servidores da Fundação Pública Estadual, respectivamente. Falso, por quê? Porque quem é que tem a competência para editar a lei? A União. Então, por isso tem que ser lá no STF. D, que é a resposta correta, com o trânsito em julgado da decisão do STF, julgando procedente o pedido formulado, seus efeitos podem ser estendidos a casos análogos por decisão monocrática do relator. Perfeito. Professor, onde é que está isso? Está lá no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 13.300, tá certo? Tá aí. Professor, onde foi que o senhor falou sobre algo parecido? Opa! Voltamos para o curso só, o que cai no AB. Olha só, nós tivemos um bloco só de remédios constitucionais. E falando de remédios constitucionais, foi a terceira questão, que foi do 30º exame, que a gente fala, olha só, Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída em funcionamento há mais de um ano, em defesa da respectiva categoria profissional. Não está parecendo, não? Professor, é praticamente a mesma questão. E a gente resolveu. No caso aqui, a resposta foi a letra A. Pode ingressar com mandado de junção coletivo para sanar a falta da norma regulamentadora, dispensar da autorização especial dos seus membros, semelhante ao mandado de segurança coletivo. Tá certo? Então, tá aqui mais uma questão que nós abordamos. Nós tivemos outras questões sobre mandado de junção, mas eu peguei apenas essa. Vamos voltar. 13ª questão. A Constituição... Volta para onde? Para o 32º exame. A Constituição do Estado Alfa, em seu artigo 32, dispõe que os vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta são pagos até o último dia de cada mês, corrigindo-se monetariamente seus valores se o pagamento se der além desse prazo. A Constituição do Estado está falando de servidor público municipal. Pode? Não pode. Não pode, porque está violando a autonomia municipal, que é protegida no Pacto Federativo pela Constituição. Protegida. O Pacto Federativo é cláusula... A federação é cláusula pétrea, o Pacto Federativo é cláusula pétrea, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Não pode. Aí vem a letra A. Embora a Constituição de 88 preconize ser de competência dos municípios dispor sobre assuntos de interesse local, incumbe a União legislar privativamente sobre a organização administrativa e financeira dos entes federados. Tem nada a ver. Logo, o artigo 32 é inconstitucional? Ele é inconstitucional, mas não por causa dessa explicação. A explicação está errada. Tá certo? Ele fala, letra B, apesar de o artigo 32 não apresentar vício formal de constitucionalidade, peraí, apresenta sim. Se o artigo 32 não padece de vício de inconstitucionalidade, ele é inconstitucional. Ele viola o Pacto Federativo. Só restou a letra D. O referido dispositivo da Constituição do Estado Alfa é inconstitucional, porque ao estabelecer regra afeta aos servidores municipais, viola com isso a autonomia municipal para disciplinar a matéria. Perceba que você precisa ter uma certa base teórica. Aqui precisava da teoria, a gente dá a teoria. Letra D, mais uma vez. Professor, e além da teoria, nas aulas teóricas, olha só curso só que cai no AB, mais uma vez. Uma questão, aqui é um bloco que eu falei de organização do Estado, que a gente fala de competências, a gente fala do Pacto Federativo, a gente fala de tudo isso. E aqui, ó, sexta questão desse bloco do curso só que cai no AB, que a resposta correta foi letra C. A forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula de garantia ao Pacto Federativo. No caso aqui, intervenção federal. Mas o que é que eu abordei nessa questão? Que tem a questão do Pacto Federativo. Então, você precisa da teoria? Precisa. E aí eu explico o que é federação, que o nosso federalismo é um federalismo assimétrico, é um federalismo por desagregação, também chamado de federalismo centrípeto. Todos esses termos a gente trabalha tanto nas aulas teóricas quanto nos nossos cursos de resolução de questões, como foi aqui no curso só que cai no AB. Além disso, eu falei na revisão final, o pessoal que estava presencialmente na nossa revisão final, olha só, competência dos municípios. Eu selecionei uma questão que falava sobre competência dos municípios. E aí eu falo, ó, questão de legislar sobre assunto de interesse local. O que é interesse local? É tudo aquilo que não for interesse regional ou nacional. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Se não está lá no rol dos artigos 22 e 24, é assunto de interesse local. Vamos lá, eu dou até um exemplo com base numa lei municipal de Fortaleza que regula a cobrança de estacionamentos.
não está previsto como competência nacional nem regional, assunto de interesse local. Tudo bem que tem até uma ADI sobre ela hoje, mas vamos aguardar o julgamento do STF. Mas, enfim, é um exemplo. 14ª questão do último exame. No dia 1º de janeiro de 2015, foi eleito o presidente da República Alfa para um mandato de 4 anos. Pouco depois, já no exercício do cargo, foi denunciado pelo Ministério Público por ter sido flagrado cometendo crime comum de lesão corporal contra um parente. Embora o referido crime não guarde nenhuma relação com o exercício da função, essa é a dica da questão. O presidente da República mostra-se temeroso com a possibilidade de ser imediatamente afastado do exercício da presidência e preso. Peraí, mas o crime dele, apesar de ser um crime comum, não tem nenhuma relação com o exercício dele na presidência. E aí? E aí que você vai lembrar da cláusula de irresponsabilidade penal relativa do presidente da República. Irresponsabilidade penal relativa. No âmbito, enquanto durar o seu mandato, o presidente não responde por atos estranhos à sua função. Ele pode ser responsabilizado depois. Pode ficar ruim, né, assim, em termos políticos, pode. Mas ele pode ser responsabilizado penalmente durante o exercício do mandato? Não. Porque o crime, apesar de ser um crime comum, não guarda nenhuma relação com o exercício da função de presidente. Artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. Eu falo isso na aula teórica e falo isso também na resolução do curso. Sendo assim, o que é que a gente tem aqui? Letra A, o afastamento do presidente da República, se o Senado Federal deliberasse dessa maneira por maioria absoluta. Não pode, porque o crime não guarda relação. Não guarda relação com o fato dele ser presidente. Outra coisa, crime comum não vai nem para o Senado, vai para o STF, então a letra está toda errada, toda. B, nesse caso, vai se manter a permanência do presidente da República no exercício da função, embora tenha que responder pelo crime cometido após a finalização do seu mandato. Letra B é o que a gente quer. Artigo 86, parágrafo 4º. E onde é que está isso no nosso curso? Além da aula teórica, curso só o que cai na OAB. Eu peguei, tem um bloco só de poder executivo. Obviamente eu separei por blocos, né? Claro, para ficar tudo destrinchado, mastigadinho para o aluno. Aí, nesse bloco sobre o poder executivo, foi a 4ª questão do 20º exame, que é uma questão, olha só, o presidente da República, após manter áspera discussão com um de seus primos, que teve por motivação assuntos relacionados à herança familiar, efetua um disparo de arma de fogo e mata o referido parente. Ou seja, o crime, apesar de ser comum, não tem nada a ver com o exercício da presidência. Claro que pega muito mal para ele em termos políticos, mas ele não vai ser responsabilizado por isso. Tanto que a resposta era aqui, letra D. Ele será criminalmente processado somente após o término do mandato, tendo imunidade temporária à persecução penal. Tá vendo? A gente aborda isso, a gente aborda. 15ª questão. Meus caros, das 7 questões, essa 15ª foi a que saiu do perfil. É uma questão fora do padrão que fala de finanças públicas. E aqui eu tenho que também ter honestidade. Honestidade, integridade, profissionalismo de chegar e dizer para você, olha, nós não abordamos isso. Nós não abordamos finanças públicas nos nossos 5 encontros teóricos e não abordamos finanças públicas na resolução de questões. Nem no CAI na OAB, nem na revisão final. Tá certo? Mas já serve de alerta, ligou aqui o meu sinal, já vamos abordar no próximo. Já vamos abordar no próximo, tá certo? Seja só o que cai na OAB, curso emergencial, curso de revisão final, o que for que o SAT precisar, a gente vai abordar agora para você. Para não ter mais nenhum gap, nenhuma lacuna. Então essa questão aqui que falava de obtenção de recursos financeiros para que o Tesouro Nacional honrasse os compromissos assumidos, você vai encontrar lá na parte de finanças públicas, tá certo? Mais precisamente no artigo 164, parágrafo 1º. A resposta dessa questão aqui, olha só, letra A, teria que conceder, o Banco Central teria que conceder um empréstimo, não pode conceder empréstimo nessas situações. B, não poderia conceder o referido empréstimo para o Tesouro Nacional Brasileiro, com base em expressa disposição constante na Constituição de 88, artigo 164, parágrafo 1º, letra B é a resposta correta, tá? Literalidade do dispositivo constitucional. É o detalhe, professor, eu nunca vi isso. Era uma prova com nível de dificuldade muito superior a qualquer outra prova jamais vista. Tá certo? Então foi uma questão que saiu do padrão.
De qualquer forma, das 7 questões, nós falamos de 6. Tá certo? De 7 questões, nós falamos de 6. Integridade, honestidade e profissionalismo, você vê aqui. Tá certo? Então, de 7 questões, nós falamos de 6. Mas na próxima, eu não quero que tenha mais lacuna, não. Eu quero de 7 ter falar de 7. Eu quero de 7 falar de 8. Eu quero de 7 falar de 10. Tá certo? Enfim, vamos lá para a próxima. 16º. Deputados federais da oposição articularam-se na Câmara dos Deputados e obtiveram apoio de 1/3 dos respectivos membros para instaurarem CPI visando apurar supostos ilícitos praticados pelo presidente da República. Para evitar que integrantes da base governista se imiscuíssem e atrapalhassem as investigações, foi deliberado que somente integrantes dos partidos oposicionistas comporiam a comissão. Pode isso? Não pode. Toda comissão do Congresso Nacional, seja da Câmara, seja do Senado ou uma comissão mista, tem que respeitar aqui o princípio da proporcionalidade de representação partidária. Que é isso, professor? Que princípio novo é esse? Não, não é princípio novo, não. Significa que, dentro do possível, toda comissão instituída deve contemplar os partidos políticos nela representados, ok? Claro que não vai dar para representar todo mundo, né? Todos os partidos políticos, mas deve tentar ao máximo. Então tem que ter tanto da oposição quanto da base governista, a base de apoio ao presidente. Sempre é assim. A Constituição prevê isso. E eu disse, na nossa revisão final, se você foi aluno nosso da revisão final, eu disse, vai cair uma questão de CPI. Vai cair uma questão de CPI, vai cair, tem que estudar sobre comissões, principalmente CPI, tá lá. Vamos lá, além de eu abordar na aula teórica, vamos resolver aqui. Diante do caso hipotético narrado, com base na ordem constitucional vigente, assinar a afirmativa correta. Letra A, o procedimento está viciado porque não foi atingido o quórum mínimo de maioria simples, não. O quórum mínimo é de 1/3, não precisa de maioria simples, não. Letra A está falsa. O quórum mínimo foi atingido. B, o procedimento encontra-se viciado porque não assegurou a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Casa Legislativa. Perfeito. Isso está lá no artigo 58, parágrafo 1º. Letra B é a nossa resposta correta. Mas olha só, onde foi que nós falamos de CPI? Curso só o que cai na OAB. Tem um bloco que fala de poder legislativo. Na verdade, esse bloco é dividido em parte 1 e parte 2. Porque eu vou contemplar poder legislativo como um todo. Não só a parte das casas, né, propriamente dita de cada casa, mas também a parte de processo legislativo. Então são 2 blocos que falam de processo legislativo e das casas, obviamente. E aqui eu tenho a 13ª questão, que fala de CPI. Vamos lá, ele fala, surpreendentemente, os oponentes da CPI conseguem que o inexperiente deputado M seja alçado à condição de presidente da comissão. Tá, tudo bem, pode, faz parte do jogo político. Aí eu digo o quê? Aqui é o que a CPI pode ou não pode fazer. E aí esse deputado, ele estava em dúvida, o que é que ele pode fazer sem precisar do Poder Judiciário? A resposta era a letra C, ele pode determinar a quebra de sigilo fiscal dos investigados. Pode. Não pode determinar prisão preventiva, porque isso é só o Poder Judiciário. Não pode determinar quebra do sigilo telefônico, porque é só o Poder Judiciário. Não pode determinar busca e apreensão domiciliar, porque é só o Poder Judiciário. A gente explica a cláusula de reserva de jurisdição. Atos que só o Poder Judiciário pode exercer. Também falei lá no curso, acompanhamento emergencial, falei, 23ª questão, que fala de CPI. Aqui, ele fala que a legalidade formal da instauração, que durante seus trabalhos terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, como quebra do sigilo fiscal e bancário, além de outros previstos no regimento interno da Casa Legislativa. Fala até do procedimento de criação de uma CPI, que foi o que foi abordado na 16ª questão lá do último exame. Ainda falei na revisão final, é pouco? Falei no curso só o que cai na OAB, falei no curso de acompanhamento emergencial, falei só na revisão final. Meu amigo, você tinha que acertar essa questão. Me desculpe. Porque isso aqui, minha bola de cristal diz, professor, diz um assunto que vai cair, vai cair o que está na Constituição. Isso é fácil. Vai cair CPI dessa forma. Tá aí. CPI são comissões temporárias, criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, a partir do requerimento de 1/3. Aí ele pede a incorreta. Aí a gente fala, a incorreta é que uma CPI pode ser instalada mediante requerimento da maioria absoluta, não se exigindo que o requerimento seja submetido à deliberação plenária, não. 1/3. 1/3 para criar CPI. Esse era o erro. Mas eu falo do procedimento de criação, tá aí. Falei nos nossos 3 cursos de resolução de questões. E para fecharmos com chave de ouro,
última questão que estava na prova do 32º exame. Durante pronunciamento, já tirei 5 minutos aqui do professor Júlio César, peço desculpas a ele. Durante pronunciamento em rede nacional, o presidente da República é alertado por seus assessores sobre a ocorrência de um ataque balístico em solo pátrio, oriundo de país fronteiriço ao Brasil, e imediatamente anuncia que tal agressão armada não ficará sem resposta. Aí o presidente solicita autorização ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Tem uma questão no curso Só o que cai na OAB que eu falo de crise constitucional, sistema de crise constitucional, até inclusive sistema constitucional das crises, até um termo utilizado pelo José Afonso da Silva, né? Mas está lá que eu abordo 30 questões de intervenção, estado de defesa e estado de sítio. Aqui, na 17ª questão da prova, a resposta certa era a letra A, que diz que cabe ao Congresso Nacional decidir por maioria absoluta sobre a decretação do estado de sítio, visto que as medidas propostas pelo presidente revelam-se compatíveis com a ordem constitucional. Aqui você precisava saber, obviamente, o artigo 137 e o artigo 139. Tá, professor, mas o senhor falou isso mesmo? Falei. Curso Só o que cai no OAB, o bloco que eu falo do sistema constitucional de crises. Quinta questão do 20º exame. Aqui, olha só, a resposta correta era a letra C. Será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o estado de sítio, já que é vedada a nova prorrogação do estado de defesa. Aí eu trabalho o estado de sítio. Como se não bastasse, olha só, mais uma questão do curso Só o que cai no OAB. Mais uma vez, estado de defesa e estado de sítio. Aqui a resposta certa era a letra B, que diz que no estado de defesa a oitiva do Congresso é posterior, enquanto que no estado de sítio o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente à decretação. Perfeito. Revisão final. Você estava no curso de revisão? A gente trabalhou essa questão. Aonde? Na 20ª. Foram 40 questões de revisão final. Você estava no curso? O Alexandre tinha disponibilizado 14 dias com desafio 40. Se você não estava na revisão final presencial, você tinha 14 dias com todas as matérias, 40 questões. Você não tinha desculpa. Eu coloco aqui revisão final, porque foi o que a gente colocou. Mas essas 40 questões foram depois para o desafio 40. Você fez? 26ª questão, tá aí, ó. Que fala sobre estado de defesa e estado de sítio. Né? Aí ele fala, itens 1, 2 e 3, ele fala que apenas todas as afirmações estão corretas. Ou seja, o item 1 aqui está correto, que fala do estado de defesa, do estado de sítio, tá certo? Tudo correto. Tá aí. Final. Meus caros, obrigado, um grande abraço, sucesso, firmes no propósito da aprovação. Até quinta-feira com o processo civil.